Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre a bomba atômica. O ano era 1932, quando aconteceu a confirmação da existência do nêutron pelo físico inglês James Chadwick. E isso mudou totalmente os métodos utilizados para estudar as propriedades do núcleo atômico. Como o próprio nome de batismo mostra, os nêutrons são partículas eletricamente neutras que estão localizadas no núcleo atômico e são os responsáveis pela estabilidade nuclear. A bem da verdade, em 1920, Ernest Rutherford, físico inglês nascido em 1871, já havia percebido a existência dessas partículas, a quem as batizou de nêutron, e fez inúmeras pesquisas sobre a estrutura do átomo. Ao bombardear os átomos de urânio com nêutrons, cientistas alemães como Otto Hahn, Lise Meitner e Otto Frisch provaram que o núcleo desse átomo é dividido em núcleos menores. Com essas descobertas, os cientistas perceberam que era possível criar uma reação em cadeia com capacidade para gerar grandes quantidades de energia e que, se ela ocorresse de forma descontrolada, em uma fração de segundos, a liberação de energia seria gigantesca, provocando dessa forma uma explosão de alto poder destrutivo. Após essas descobertas, surgiu uma nova arma, a bomba nuclear ou a bomba atômica, cujo poder destrutivo é altíssimo. Muitos dos cientistas que se empenharam nas pesquisas sobre fissão e fusão nuclear, entre eles Einstein, Lise Meitner, fugiram para outros países em razão da perseguição nazista, mas mesmo assim continuaram suas pesquisas. Nessa época, já se tinha o conhecimento necessário para a construção da bomba nuclear. Mas você sabe o que é fissão e fusão nuclear? É fácil de entender com essa imagem. Enquanto na fissão nuclear ocorre a divisão do núcleo atômico, na fusão os núcleos atômicos se unem. Em 1941, os Estados Unidos entram na Segunda Grande Guerra Mundial após o bombardeio de Pearl Harbor pelos japoneses. Mediante esse ataque surpresa, além de outras medidas, os Estados Unidos, em 13 de agosto de 1942, reforçaram a operação ultra-secreta num laboratório localizado no Novo México para a construção de uma bomba atômica. Era o Projeto Manhattan. Veja esta placa. O que você vê aqui, o que você faz aqui, o que você ouve aqui, quando você sair daqui, deixe ficar aqui. Inicialmente, o projeto foi capitaneado pelo general do Exército e engenheiro civil Kenneth Dave Nichols. Durante a implantação, vários cientistas foram convidados, entre eles Lise Meitner, que se recusou. Pouco menos de 3 anos depois, agora comandados pelo físico americano Julius Robert Oppenheim, em 16 de julho de 1945, realizaram o primeiro teste nuclear bem-sucedido. A explosão aconteceu no deserto de Álamo Gordo, na região de Los Alamos, no estado do Novo México, chamado de Teste Trinity. Enquanto isso, na guerra, o Japão continuava lutando sem falar em rendição. Então, em menos de um mês depois, em 6 de agosto de 1945, em uma decisão difícil do presidente Harry Truman, foi lançada a primeira bomba atômica em Hiroshima. Veja o antes e o depois. O coronel Paul Tibbets Jr. era o piloto do avião B-29 que detonou essa primeira bomba atômica. A bomba era chamada de Little Boy, ou Garotinho, e como o Japão permaneceu combatendo, em 9 de agosto, 3 dias depois, outra bomba, agora em Nagasaki, a Fat Man, ou Homem Gordo, foi lançada. Veja essas imagens. Nesse massacre morreram aproximadamente 200 mil pessoas, sendo classificado como o maior ataque à população civil da história da humanidade. A justificativa usada foi de que a invasão por terra causaria a morte de milhões de vidas americanas e japonesas.
A partir daquele instante, a humanidade não seria mais a mesma. Veja essa curiosidade. O ataque era para acontecer na cidade de Kokura, mas as más condições climáticas na região mudaram para Nagasaki. Outra curiosidade. Tsutomu Yamaguchi, nascido em 1916, foi o único japonês que sobreviveu ao ataque das duas bombas, em Hiroshima e em Nagasaki. Ele foi reconhecido pelo governo do Japão e morreu aos 93 anos, em 4 de janeiro de 2010. No dia do ataque a Hiroshima, ele estava na cidade a negócios. Teve sérias queimaduras, mas conseguiu voltar para sua casa que ficava em Nagasaki. 2 dias depois, para ele, o novo ataque. Detalhe importante: as bombas foram projetadas para explodir ainda no ar e assim aumentar seu poder destrutivo e diminuir o efeito radioativo. No Japão, existe o Museu Memorial da Paz, em Hiroshima. Ele fica a aproximadamente 150 metros do lugar onde a bomba explodiu. É a única edificação próxima que ficou com a sua estrutura em pé. Nesse museu está exposto o Relógio da Paz, que foi inaugurado no ano de 2001 e conta o tempo em que o mundo está sem ataques nucleares e que também está livre dos testes nucleares. A contagem dos testes nucleares já recomeçou por 12 vezes, 10 por causa dos testes norte-americanos, alguns em conjuntos com a Inglaterra, e 2 por causa dos testes norte-coreanos. Logo depois das 2 explosões, Oppenheimer, que era o comandante do projeto Manhattan, foi convidado para a construção da bomba de hidrogênio. Por remorso pelas mortes resultantes das explosões, ele se negou a participar e foi afastado do programa. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.